aí, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, bora falar sobre a minha tese, dissertação de mestrado. Para começar, eu queria falar o seguinte, é tudo muito novo pra mim, então tem muita coisa que eu não sei. E a gente vai descobrir juntos, então se vocês tiverem dúvida, já mandem aqui nos comentários que a gente vai respondendo, vai conversando e vai tentando entender um pouco mais sobre o assunto. Bom, não faz nem um ano que eu tô no mestrado e eu já comecei a fazer, né, a minha tese / dissertação e tô tentando entender como funciona esse mundo e vou passar pra vocês na medida do possível, conforme eu for entendendo. Para começar, eu fico em dúvida entre falar tese e dissertação, mas pelo que eu li, o que muda é a quantidade de páginas, não sei se é isso mesmo, mas tipo, um é um pouco maior, o outro um pouco menor, enfim, eu tô falando às vezes tese, às vezes dissertação, e não sei, se alguém souber sobre isso, comenta aqui. Sobre o meu tema, que eu sei que vocês querem saber, todo mundo fica curioso, eu vou compartilhar com vocês. Eu resolvi seguir na mesma linha de raciocínio do meu TCC da engenharia, por já ter domínio sobre o assunto, né, e por gostar do assunto, porque, para quem não sabe ou não tem ideia, uma tese, um TCC, enfim, tem que ser um assunto que a gente tenha um mínimo de afinidade, porque a gente vai ficar anos estudando sobre aquilo, né, no meu caso, 2 anos, no caso do TCC, às vezes você fica ali 1 ano, 6 meses, mas é um tempo, então você precisa ter um mínimo de afinidade com isso. E qual que seria o mínimo de afinidade, né? Na minha concepção, um tema que você goste, que você ache ok e que você esteja disposto a saber um pouco mais sobre. Talvez muito mais sobre, né? Depender aí do seu grau. E eu, particularmente, trabalhei, né, com o reaproveitamento da borra de café no TCC. A gente fez um estudo da viabilidade voltado para a parte de sabão e biodiesel, porque, para quem não sabe, tem várias formas de reaproveitamento da borra. E aí eu foquei em 2, sabão e biodiesel. E aí a gente estudou um pouco mais sobre isso, sobre a viabilidade desse reaproveitamento, né, como é a aceitação no mercado, umas coisas assim que a gente estudou. Estudamos também um pouco mais sobre a borra, os compostos, né, que tem lá, enfim, a caracterização química do café, da borra e tudo mais, pra ver aí, né, analisar essa viabilidade de reaproveitamento. E aí você vai me perguntar, mas Ju, como você sabe que você gosta disso? Bom, eu sempre tive uma afinidade, né, por essa área mais verde, da química verde. E aí eu resolvi fazer algo mais voltado para essa área, já na engenharia, por ter afinidade e achar legal. E aí eu juntei na engenharia a minha ideia com a ideia do meu orientador. E fiz o mesmo agora no mestrado. Eu cheguei, né, com esse tema de reaproveitamento da borra de café. Falei que tinha trabalhado sobre isso, que eu achava muito interessante, que eu gostaria de continuar nessa temática, que eu nem sabia se seria possível, né? Porque, como eu falei, pra mim é tudo novo. E meu orientador falou, é possível. Mas, óbvio, um TCC, né, e uma tese são bem diferentes. Assim, de um modo geral são similares, mas são bem diferentes, porque o TCC é uma coisa mais rasa, né? É um trabalho de engenharia, você tá se formando. No mestrado, você vai ser, né, você vai ganhar um título de mestre e você já é engenheiro. Então, você tem que ser, assim, um nível muito acima do TCC, sabe? Exigem de você uma escrita, uma compreensão sobre o assunto, né? Principalmente porque eu já sei o assunto. Eu já sei, assim, algumas coisas, não tudo, mas exige muito mais de você. Então, tem que ser uma coisa, assim, muito bem escrita e uma coisa mais aprofundada, sabe? Então, não é tão simples. O TCC é muito mais simples, isso eu posso garantir pra vocês. Então a gente tinha que pegar um tema, né, que fosse um pouco mais complexo, até tem que ter um nível de complexidade mínima, e que encaixasse legal dentro do que eu queria. E aí, conversando com o meu orientador, a gente teve várias ideias e a gente resolveu trabalhar com roadmap. Bom, eu nunca trabalhei com roadmap, então você vai me perguntar, mas Ju, o que é roadmap? E eu vou te falar, joga no Google, porque eu ainda estou aí aprendendo um pouco mais sobre. E eu não estou focada no roadmap agora, então não estou estudando muito sobre ele agora. Já li, já vi, enfim, tava lendo um livro sobre isso pro mestrado e fiz algumas pesquisas breves no Google para ter uma noção do que se trata. Mas não é tão complexo. Eu que tô meio fora do assunto mesmo. Então a gente vai fazer um roadmap, né, estudando aí essas possibilidades de aproveitamento da borra de café.
Então vai ter toda uma análise por trás, que eu ainda não sei como vai ser, mas enfim. A gente vai estudar patentes, pedidos de patentes e artigos sobre o que está sendo feito hoje. Então, já tem alguma indústria fazendo isso hoje? Alguma indústria com alguma patente ou com algum pedido de patente que já faz esse reaproveitamento da borra para qualquer coisa, sei lá, para gerar energia ou para cosméticos ou enfim. E aí a gente vai estudar isso especificamente um pouco mais para frente. A gente vai analisar essas patentes e pedidos de patente. Artigos eu já estou analisando alguns, até porque estou fazendo agora a fundamentação teórica. Gente, é muito louco, mas assim, eu já escrevi a introdução, o objetivo, uma parte lá de inovação que eu nunca nem tinha visto. Já escrevi também algumas outras coisas lá, tipo epígrafe, sei lá, um negócio assim, dedicatória. E tô fazendo agora a fundamentação teórica. Sim, eu tava achando muito confusa no começo, eu compartilhei isso com vocês lá no Instagram, né? Vou falar aqui por alto, porque, enfim, vai que meu orientador me encontra aqui. Nada contra, mas é que eu fico um pouco de vergonha. Mas falando por alto, assim, no começo eu tava achando um pouco confuso o que ele tava me passando, e ele sentiu que eu tava sentindo isso. Por vezes ele até falava assim, não, fica calmo, vou te explicar de novo. Enfim, a gente tava aí dando não sei, não era um choque, mas a gente tava dando um desencontro com as informações que ele tava me passando e o que eu estava pensando. Aí ele falou, começa a escrever um tal de estado da arte, né? Ele não falou um tal estado da arte, é o que eu tô falando, mas ele falou assim, começa a escrever o estado da arte. Eu fiquei. Depois de muito conversar com ele, ele falou assim, o capítulo 1, começa a escrever o capítulo 1. Aí o capítulo 1 é o quê? Eu fiquei meio assim, estado da arte, E aí ele falou assim, não, o referencial teórico, enfim. Aí eu tô escrevendo essa parte, né? Que nada mais, nada menos do que um capítulo que a gente vai apresentar de um modo geral, né? O nosso tema e falar um pouco sobre cada coisa. Entre aspas, né? Então, assim, tô falando sobre a borra de café, tô falando sobre o impacto que a borra causa, né? A gente tem que ir contextualizando. Ali a gente vai contextualizar e apresentar, né, o nosso tema de um modo geral, para poder a gente fazer a parte mais específica do roadmap, das análises e tudo mais. Então, eu tô nessa parte aí que é um pouco longa. Assim, eu acho que no total eu já devo ter escrito umas 20 páginas de tudo, com introdução, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ainda falta escrever bastante sobre esse referencial teórico, né, que eu tô, assim, um pouco confusa. Eu tava muito confusa sobre os tópicos, gente. Eu fluí muito bem no TCC da engenharia. Eu fluí maravilhosamente bem. Eu chegava com tudo pronto pro meu orientador. Eu fiz isso, aquilo. E, tipo assim, tudo encaixadinho. Mas eu travei de um jeito agora no mestrado, que juro, pra começar a escrever, eu fiquei, tipo, umas 3 semanas lendo. Eu não consegui escrever. Eu falei, vamos captar informações. E eu dei uma travada num nível que eu falei assim, gente, eu não sou assim, pelo amor de Deus. Eu tenho um TCC nota 10, eu tenho 3 artigos publicados, 2 artigos publicados em inglês. Eu não tô conseguindo escrever um parágrafo, né? Pra quem já tem um mínimo de experiência, era um pouco complexo. E eu tava assim, numa crise, gente, juro. Teve uma vez que eu chorei por conta disso. Chorei muito, 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 muito. Porque eu falei, cara, sabe? Calhou de eu não estar entendendo 100% o que era me passado, com o fato de eu estar totalmente travada, inclusive, né, abrindo um parênteses que não tem nada a ver, todo um bloqueio criativo gigante. Tô com dificuldade de postar aqui lá no Insta, porque às vezes eu fico assim, meu Deus, vou falar sobre o quê? E esse bloqueio criativo também tá na minha escrita, né? Tudo tem a ver, porque eu escrevo o roteiro pra cá, eu escrevo os posts pro Insta e eu escrevo a minha tese. Então, assim, um bloqueio criativo de escrita tá tenso. E tava tudo muito confuso, mas eu tô conseguindo alinhar. A gente fez, tipo, várias reuniões seguidas pra eu conseguir alinhar o meu pensamento com o dele, pra gente conseguir seguir numa direção, enfim. Recentemente ele teve contato com o material que eu escrevi e eu estou no caminho certo, então já é um bom começo, né? Óbvio que nem tudo é 100%, mas já é um bom começo, eu tô no caminho certo. E graças a Deus, essa semana, né? Hoje é dia 11. Essa semana eu consegui fluir, enfim, eu demorava horas pra escrever uma coisa, agora eu já tô num nível de fluidez maior.
tô terminando de escrever o referencial teórico, né? Acredito eu. Então eu tô... Nossa, mas assim, tá bem legal agora e eu tô me sentindo empolgada com tudo isso. Mas tá me sugando num nível extremo, porque eu demorei muito pra dar o start, né? Não que eu tivesse enrolado, eu tava lendo, eu tava tentando, mas eu não conseguia. Então esse tempo que eu fiquei travada, assim, fiquei travada, sei lá, 1 mês e meio quase, que era metade do meu módulo. E aí eu tive mais 1 mês e meio pra dar uma pancada e escrever mais um monte de coisa, porque eu fiquei nessa, né? Tipo, escrevo, não, tá certo, não tá, tô no caminho certo, não tá. E, gente, é muito louco você ser avaliado por uma pessoa que é, tipo, doutor no assunto, entendeu? Então, você fica, tipo, não no assunto especificamente, né? Mas doutor naquela área. Então, é muito louco, porque a pessoa tem muito conhecimento. E aí, faz questionamentos que você fica assim... E agora? Questionamentos sobre utilização de uma palavra ou outra. Ai, qual palavra encaixa melhor nesse contexto? Sabe? Sobre as referências, enfim. E, gente, as referências. Ai, as referências. Eu preciso de referências novas. Acho que, tipo, uns 80%, 75% do meu trabalho tem referências de 2018 pra cima. Mano, é muito difícil, muito difícil. Assim, sabe? Porque às vezes eu acho um conteúdo super maneiro, um gráfico maneiro, um negócio maneiro, uma imagem legal que retrate sobre alguma coisa, e aí, tipo, ai, 2015, aí ele fala, não tem mais novo? Gente, e que o trabalho precisa ser necessariamente 100% atual, mas é legal que tenha referências novas, até corretores de avaliadores, né, corretores, enfim, de artigos já falaram isso. Teve um artigo meu que o cara calculou a porcentagem de referências do ano tal pra frente, do ano tal pra trás. Eu fiquei... Enfim, é necessário que a gente pegue referências novas, mas é porque às vezes a gente tem muitas referências antigas e boas, né? E às vezes eu fico apegada às referências, gente. Eu decorei o link de uma referência que eu amo. E aí eu já abro o Google e eu entro certinho nessa referência, sabe? Essa referência é uma tese também de mestrado, se eu não me engano, mas é uma tese muito bem feita. E eu me apeguei um pouco a ela erradamente. E aí, enfim, hora ou outra eu olho lá pra ter uma direção, porque o tema é bem próximo do meu. E aí eu vou me direcionando assim, sabe? Porque eu gosto muito desse trabalho. Mas é isso, com o tempo as coisas vão fluindo e com o tempo eu volto aqui pra compartilhar mais com vocês, né? Talvez até esse vídeo tenha ficado um pouco vago, mas eu queria passar real tudo que eu tô sentindo e por que que eu não expliquei tudo 100% ainda. Vocês têm muita curiosidade, né? Mas aqui, gente, eu tava perdida até ontem. Hoje eu já me achei. Amanhã eu tenho que entregar um negócio. Então assim, né? Tá um pouco complexo. E meu módulo acaba agora esse mês, né? No mês de maio. Na verdade, acaba em junho, mas é dia 3 de junho. Então, enfim, até o final de maio eu tenho que estar tudo fechado, porque eu tenho prova no final de maio, trabalho para apresentar no começo de junho. Acho que 1 ou 2 trabalhos. Enfim, tá confuso, mas estamos aí e conforme for andando, eu compartilho aqui com vocês, beleza? E é isso, esse foi o vídeo de hoje, um pouco de desabafo, um pouco de informações sobre a minha tese, um pouco de confusão mental. E esse é o meu estado no momento. Gente, muito louco, muito louco. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar responder e ajudar vocês, né? Assim como estou tentando me ajudar também. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal. Bora pra meus inscritos.